Agora sim, o Júlio Rutz vai falar, e ele vai falar um pouquinho mais agora da intertemporada do Verdão, porque neste domingo o Coxa viaja para Atibaia, interior de São Paulo, buscando aí mais tempo e essa preparação longe da sua torcida, né, Júlio Rutz? É isso, né, Tete? O Coritiba vai intensificando, né, esse trabalho de preparação visando o Campeonato Brasileiro e a sequência aí da Copa do Brasil, né? Afinal de contas, o nível de exigência vai ser bem mais alto daqui pra frente, e o período de testes que o Antônio Oliveira tanto bateu, que foi ao longo aí do Campeonato Paranaense, já ficou pra trás, né? Agora é ajeitar a casa e com tudo, né, ir pra cima dos desafios que vai ter pela frente na temporada. Então no próximo domingo, dia 26, né, neste domingo já, dia 26, Coritiba então vai pra cidade de Atibaia, fica lá num período aí de praticamente uma semana, e vai ter, né, durante, né, a próxima semana, 2 jogos treino, contra o São Paulo na segunda-feira, dia 27, lá no CT do time paulista, e na quinta-feira, dia 30, contra o Corinthians, também no centro de treinamento lá do Alvinegro Paulistano. Coritiba que vai ter alguns desfalques, né, para essa viagem, né? Eu cito aqui os zagueiros Kusevich e o Chancellor, né, os dois que estão convocados para as suas seleções, Kusevich para a seleção do Chile e o Chancellor para a seleção da Venezuela. Nesse sentido, vai ser uma oportunidade aí pro técnico Antônio Oliveira, né, testar, por exemplo, o Jean Pedroso na zaga, né? Afinal de contas, ele só tem o Bruno Viana e o Henrique aí de zagueiros com a convocação, né, do Chancellor e do Kusevich. Então o Jean Pedroso pode sim ganhar oportunidades nesta viagem com a delegação lá para Atibaia. E boas notícias, eu destacava no início do programa, vem do departamento médico, especialmente o Júnior Urso, né? Está de volta já treinando com o elenco alviverde, né? Havia realmente essa expectativa que ele voltasse aos treinos nessa semana. Hoje, inclusive, no período aí da manhã, o departamento aí de comunicação do Coritiba colocou foto, né, ressaltando aí que o Júnior Urso já está treinando com o restante aí do elenco. Quem também está voltando aí de lesão é o William Farias, né? Ele que não joga desde o dia 5 de março, se lesionou naquela partida contra o FC Cascavel lá no Olímpico Regional pelo Campeonato Paranaense, e a única baixa ainda no DM é o Meia Bosquilha, que está se recuperando de um edema ósseo e só deve voltar no início de abril aí aos treinamentos com os demais companheiros. Então Coritiba vai ganhando esse corpo, né, em relação aos jogadores que se recuperam do departamento médico, e a gente já falava durante a semana também que os atletas que não devem ser aproveitados, que já estão aí sendo negociados, inclusive com outras equipes, esses sim não viajam. Então o Coritiba vai com o elenco enxuto, só com aqueles atletas que realmente devem ficar aí à disposição da comissão técnica pro restante da temporada. Notícia boa, né? O Júnior Urso viajando, o William Farias, DM esvaziando, isso é sempre bom. Esperança, né? Isso é ótimo, né? Eu bato na tecla de que o técnico Antônio Oliveira precisa muito do Urso e do Andrei bem fisicamente para formar o seu meio de campo, para fazer a forma como quer jogar com os médios. Então eu acho que o Urso, estando bem, vai ser titular ao natural dessa equipe, assim como o Andrei, mais habituado, né, ao jogo, mais habituado à competitividade novamente, porque afinal foram quase 9 meses longe dos gramados, e isso dificulta, né? Não tem como. Eu vi muito torcedor falando, tem que colocar o Andrei como titular. Tem que ter um pouquinho de calma também, né? Porque o atleta sabe a sua limitação, e certamente os médicos do clube, a fisioterapia do clube, sabe a limitação do atleta também, principalmente depois de uma lesão tão grave como foi a do Andrei. Então eu creio que é importante. É claro que é ruim você não ter o Kusevich nesses amistosos, jogos treinos, perdão, porque o Kusevich é peça fundamental. O Kusevich é titular absoluto. Talvez a vaga aberta na defesa não é do Kusevich, é a do Bruno Viana. Será que joga o Jean? Será que vai que, por um acaso, o Henrique, o Chancellor? Independente. Mas o Kusevich é titular absoluto. Então, fazer jogo treino contra 2 times que vão ser adversários do Coxa na Série A, sem o seu principal zagueiro, é um pouquinho difícil. Mas eu acho que vai ser legal pro Antônio poder observar mais sua equipe e ajeitar mais. E Atibaia é sempre um lugar bom pro Coxa, né? O Coxa fez muita pré-temporada em Atibaia, né? O Coxa já treinou muito tempo em Atibaia, então é sempre um local bom aí, até pra fugir um pouquinho da pressão.
É claro que nós, né, e os torcedores também gostariam de estar vendo o Coritiba nessa reta final de Campeonato Paranaense, mas diante das circunstâncias, de toda a situação do Coritiba, que acabou caindo de rendimento da metade em diante ali do campeonato, eu acho que essa pausa era necessária, né, para o time ter um tempo para poder se reajustar. É importante a recuperação desses jogadores no departamento médico, porque não são jogadores que são opções no time, são jogadores que vão entrar para serem titulares, provavelmente. São jogadores prontos, né, para ajudarem o Coritiba. O Júnior Urso, o Andrei. Poxa, o Andrei deixou o Coritiba ali na melhor fase que ele estava vivendo, sofreu muito, né? Chorou, inclusive, quando sofreu a lesão. E o Júnior Urso é um volante moderno, que pode ajudar tanto ali na marcação do Coritiba, que o time teve esse problema nas últimas rodadas, né, de acabar sofrendo gol, como também ser um jogador surpresa ali no setor ofensivo. Tem experiência e eu acredito que essa nova fase do Coritiba será melhor, né? Obviamente que o time, né, a diretoria também está atrás de reforços, tem alguns dias ainda para isso, para trazer alguns jogadores para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro e encarar times que são da Série A. É algo que também faz com que o técnico Antônio Oliveira tenha mais segurança para colocar o sistema dele de jogo em prática quando começar o Brasileirão, né? Porque ele vai poder observar na prática realmente se vai poder jogar dessa forma, né? Se vai precisar fazer mais algum ajuste por conta de deficiências no próprio time, tecnicamente, porque esse time do Coritiba que foi contratado, né? Foram vários reforços. Ele é um time que eu acredito que é até superior tecnicamente com o time que estava no ano passado, mas ele não tá conseguindo talvez entregar aquilo que se esperava, não tá conseguindo render. Então, poxa, 30 dias podem fazer a diferença nesse planejamento do Coritiba para se manter na Série A, para fazer um campeonato consistente, competitivo e não sofrer tanto, né? E na segunda-feira, né, vai ter um encontro casual entre Coritiba e Rafinha, né? Coritiba que vai estar lá no CT do São Paulo lá para esse jogo treino. Então vai ter esse encontro, né? O Coritiba que está, né, com esse interesse na contratação do Rafinha, já vem tendo conversas, né, o staff do Coritiba já vem tendo conversas com o empresário do jogador. Então se o Rafinha estiver lá nas portas lá do CT do São Paulo, recebendo, né, toda a delegação, pode ser um sinal de aproximação. Agora se chegar lá e de repente alguém do São Paulo informar, não, hoje eles foi escalado para, sei lá, fazer serviços bancários, né, daí fica no ar de que não tá tão próximo essa conversa, né? Será que o Rafinha não pode já usar a camisa do Coxa nessa? Já pode entrar no outro time. Eu já ia perguntar, será que o Rafinha não volta já junto com a delegação? Já vai pra Atibaia. Concentra em Atibaia. Já economiza a passagem de vinda, né, gente? Já economiza aí o trecho. Já do faz aéreo. um trabalho de integração, né? Mas realmente fica essa expectativa de como vai ser, né? Esse encontro entre o Coritiba e o Rafinha na segunda-feira. E o Daverson? Daverson, essa é outra novela, né, também que polêmica, se arrasta, né? Ele gosta de polêmica. Nós temos várias séries interessantes ele até aqui, pediu né? desculpa pra torcida do Cuiabá, né? Ele colocou uma postagem ontem nas redes sociais lá do Cuiabá, pedindo desculpas, dizendo que honra a camisa do Cuiabá. Ele que foi expulso, né, no jogo do meio de semana lá pela Copa Verde, né? Diz que não era intenção prejudicar a equipe, que segue na luta aí com a equipe do Cuiabá. Esses dias teve um ouvinte que falou que ele é uma granada sem pino, né? E é mesmo, às vezes é mesmo. Mas eu acho que com o Antônio Oliveira ele conseguiu render, né? Ele não foi esse cara que acabou se destacando pelas polêmicas. Acho que depende muito do ambiente e da equipe ali, né? Acho que aqui no Coritiba, né, ele não poderia, né? Da vontade dele. Da vontade dele, né? Exatamente. E ao contrário do que a torcida coxa muito comentou que ele estaria fora de forma, né? Não, ele tá fininho, né? Tá bem. Tá bem fisicamente. E ele tem números interessantes pelo Cuiabá. Ele tem poucos jogos, né? Desde a temporada passada, são 21 jogos com 10 gols marcados, né? Nada mal. Olha aí, ó. Melhor que o Rodrigo Pinha, gente. Ele ajudou a manter o Cuiabá, né? Ajudou na campanha, né? Assim como o Coritiba também estava brigando ali contra o rebaixamento. E é uma disputa meio que contra times que vivem a mesma realidade, né? De se manter na primeira divisão. Diego Antônio tá dizendo aqui, assumiu. Fui eu que falei isso, Dalk? Verdade, foi o Diego.
Verdade, realmente é. Só que eu acho que com o Antônio ele poderia render. Só que é o que eu falei algumas vezes já. Acho que não vale investimento de pagar muito dinheiro, a multa. né? É 20 milhões? 20 milhões. Uma 20 coisa milhões. é você conseguir fazer ali uma negociação com o Cuiabá, pagar, sei lá, 5, 6 milhões, beleza. Parcelado, como Acho- foi o Robson, né? 2 Exatamente. milhões em Como perder foi de como vista. tá O sendo Carnezão perder de vista. né? Eu acho que é ok. Mas agora 20 milha? Não. 20 milha, né? Não. É muito dinheiro, né? A gente sabe que, claro, ele não é uma aposta, é um jogador que chega pronto, mas também tem que ver se vai funcionar, né? Exatamente. E falando em valores, uma questão aí, uma polêmica que a torcida, né, Coxa Branca vem levantando aí nas redes sociais, é se vale a pena ou não 9 milhões no Jesus Trindade. Vale, Felipe Dalck, Janaína Castilho? Se você faz essa pergunta pra mim em dezembro do ano passado, eu falaria, vale, paga agora. Eu ia falar isso agora. Se pergunta isso pro Dalck ou pro torcedor 6 meses atrás, ia falar paga 10. Paga 10, paga... Não, tinha Se tem hashtag, risco de né? alguma coisa, paga 15. Compra o Trindade, né? Mas hoje eu não sei. Será que é só um mau momento, Felipe Dalck? Claro, eu sei que é. Só que eu tenho certeza que é um mau momento. Só que daí, o que é o ponto pra mim? Eu acho que eu já falei isso várias vezes, eu sou contra a demissão do treinador. Então a tendência é que o Antônio, na minha concepção pelo menos, fique até o final do ano, né? É claro que se acontecer 5 derrotas seguidas no Brasileiro, não tem quem segure. Mas com o Antônio, o Jesus Trindade não conseguiu render. Então esse é o meu ponto. Será que vale, nesse momento, pagar 9 milhões no Trindade para que o Antônio continue trabalhando com ele dessa forma e ele continue sem render? Então esse é o meu ponto. Eu acho que talvez, nesse momento, seja melhor você pagar 4 no Ranieri, 3, 4 no também Ranieri, acho. porque é um jogador que precisou de um zagueiro. Beleza, bota o Ranieri. Precisou de um médio, bota o Ranieri. Precisou de um primeiro volante, é o Ranieri. Entendeu? Então Versatilidade. eu acho que ele encaixaria mais no sistema de jogo. E até aquele negócio de ter poucos jogadores no elenco, o Ranieri faz várias funções. Então eu acho que valeria mais gastar menos, né, e ter um jogador que faz mais funções. Acho que dá pra investir esse dinheiro em 2 jogadores. Acho que poderia fazer um investimento melhor. Eu acho que Ou faz a oferta de 9 no fez Daverson. Quantos? 15 jogos até agora, 15. né? Então, eu acho que já deu pra gente olhar o que dá pra melhorar e o que realmente não vai dar certo, né? Sim, Dentro do sistema sim. do Antônio. Lembrando que a janela brasileira para registro de contratações fecha em 10 dias, minha gente. Dia 3 de abril. 4 de abril, né? Dia 4 de abril. 4 de abril. Mas é um período que tá correndo e até agora o alerta de reforços não pintou no Curitiba desde da saída do Lembrando Campeonato também Paranaense. que não precisa só de um, né? Precisa no lateral direito, um lateral esquerdo, mais alguém no ataque para fazer a sombra pro Rodrigo Pinho. São 5 ou 6 nomes que o Curitiba deve apresentar aí nos próximos dias. Uma coisa que tá esbarrando também é que alguns atletas monitorados estão em disputa nos campeonatos estaduais. Eu gosto muito dessa questão da janela de transferências. Pra ser bem sincero. Porque eu acho que dificulta no geral. Pressiona. Né? Pressiona, né? Você precisa saber negociar, você precisa ter o dinheiro na hora ali, você precisa conseguir ter esse entendimento de mercado, porque antes era uma baderna, né? Ah, não jogou 6 jogos no Brasileiro, beleza, vem pro meu time e tal, lá em 10 de setembro. Cara, sabe? Então eu acho legal ter essa janela de transferências que fecha em abril, depois tem outra que inicia em agosto, né? Se eu não me engano. Em agosto. Acho que é agosto até o comecinho de setembro, não lembro exatamente. Que foi a janela que o Curitiba, inclusive, no ano passado trouxe Gabriel, Jesus Trindade, né? Esses caras assim. Então eu gosto dessa situação de janela. Só que o Curitiba tem que se espertar, porque tinha falado-se num zagueiro ainda também, né? Que tinha o Pocinholo em vista e... Até porque tem a probabilidade de emprestar o Chancellor. O Cleiton do Flamengo, o Curitiba tem interesse, mas outros clubes também estão monitorando o jogador. O Cleiton é jovem ainda, né? Apenas 19 anos. O Curitiba tem que se espertar aí no mercado, porque precisa realmente pra disputa da Série A. E se você manter esse elenco, se você continuar com esse elenco pra começar e esperar a janela abrir,
talvez a situação fique ruim pro Coxa. Daí vai ter que resolver muito em cima da hora, né? Já com a metade ali do caminho Daí percorrido. você entra naquele desespero de poder desespero. contratar um monte no meio do ano. E diminui a opção de escolha também, né? a opção de escolha também. A segunda janela de transferências de 3 de julho a 2 de agosto. 3 de julho a 2 de agosto. Achei que era agosto até setembro, mas tudo bem.